O Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba amanhã. Esse é o jogo de ida, terceira fase da Copa do Brasil. Deixa eu falar com o Bruno Cortes. Bruno Cortes está no Maranhão. Mas é o Botafogo da Paraíba que é o mandante. Então, o que você está fazendo no Maranhão, Bruno Cortes? Fala, Escobar. Boa tarde a todos. É que o Botafogo da Paraíba vendeu o mando de campo para essa partida e, segundo o Alexandre Galo, que é diretor do Clube Paraibano, foi uma proposta irrecusável. Então, pelo menos, o Clube Paraibano coloca uma grana boa no bolso. Certeza amanhã de casa cheia, mais de 30 mil ingressos foram vendidos e de que teremos aqui maioria absoluta de torcida do Flamengo, que é super numerosa aqui em São Luís e em todo o Nordeste, como a gente já sabe também. Vai ser a terceira vez que o Flamengo joga aqui no estádio do Castelão, em São Luís, só esse ano. Foram duas vezes, logo no início da temporada, ali Campeonato Carioca, contra Nova Iguaçu e Bangu. Ainda era o time sub-20 jogando naquele início de temporada, né? Dessa vez vem o time principal para cá, para esse jogo da Copa do Brasil, mas existe a possibilidade, o técnico Felipe Luiz, escalar algumas reservas. Isso ele vai decidir, pode poupar alguns titulares, vai decidir no treino de hoje, no CT do Ninho do Urubu, aí no Rio de Janeiro. O time chega aqui só 1 da manhã, já de quinta-feira. Benê, como é que tá a situação do Jorginho? Vai rescindir com o Arsenal? Ele chega antes do Super Mundial, depois, como é que tá? Vamos lá, recentemente o empresário do jogador se reuniu com o Arsenal para debater essa rescisão de contrato, que o Jorginho tem valores a receber do clube inglês, e a resposta que o Flamengo teve, o feedback que o Flamengo teve é que a reunião foi extremamente positiva para ter a rescisão de contrato e com isso ele ficar livre e fechar com o Flamengo e ficar à disposição já para o Super Mundial. Repito o que eu falei aqui na semana passada, pelo que eu estou entendendo de panorama nos bastidores, não é nem se o Jorginho será contratado, porque o Flamengo está muito otimista para ele chegar. É se ele vem antes do Super Mundial. E essa última reunião do jogador com os empresários, juntamente com o Arsenal, foi extremamente positiva, pelo menos foi o que foi passado para o Flamengo. Então o Flamengo está muito confiante para que ele possa rescindir um contrato, porque o contrato dele vai até o dia 31 de junho, e o Super Mundial começa antes. Ou seja, ele teria que rescindir, ficar livre e assinar com o Flamengo, naquela janela ali aberta antes do Super Mundial. E o Flamengo está muito otimista, recebeu uma informação positiva dos representantes do atleta para ter essa rescisão de contrato e assim ele ficar livre e assinar com o Flamengo um vínculo válido por 3 temporadas, ou seja, até o meio de 2028. Aí o Jorginho chegaria para disputar o Mundial com essa moral assim, para o Flamengo acelerar, colocar isso como preocupação? É um cara que chega para ser titular nesse Flamengo, Pedrosa, do jeito que tá encaixadinho, o que jogaria na do De La Cruz ali? Não, olha só, gente, você perguntou o Pedrosa, mas eu vou responder. Hoje ele é reserva. O Pulgar e o De La Cruz estão jogando muita bola. Eu respeito muito o Jorginho, muito mesmo, joga muito futebol, qualidade absurda, jogador de, enfim, se destacou na Premier League, vem jogando futebol absurdo, só que assim, não dá para você simplesmente chegar e tirar ou o Pulgar ou o De La Cruz e botar o Jorginho. Eu acho que é meritocracia também. Então não muda muito, então, o fato de se ele não puder jogar o Super Mundial depois, muda muito na cabeça dos dirigentes do Flamengo? Não muda, mas é importante você ter um jogador do nível dele à disposição, né? Porque com a lesão, talvez ele não volte no ritmo. Tem que ver se vai ser em cima do laço, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente for colocar sem levar contexto de jogo e tudo mais, o Jorginho é um melhor jogador do que o De La Cruz e do que o Pulgar. Isso é fato, ele é o melhor jogador. Em nível, o Jorginho é um jogador melhor do que esses dois atletas. Mas em encaixe, eles estão muito bem. Então hoje eu não vejo o Jorginho sendo titular. Eu posso pegar um exemplo justamente no próprio elenco do Flamengo? Vamos lá, o que o Pedrosa acabou de falar. Eu vejo o Danilo muito melhor que o Léo Pereira, por exemplo, de futebol. Só que hoje o Danilo é reserva. Por quê? Léo Ortiz e Léo Pereira se encaixaram muito bem. É uma sintonia absurda, inclusive, repito, para mim hoje é a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Como é que você vai simplesmente tirar o Léo Pereira ou o Léo Ortiz para colocar o Danilo? E assim, o Danilo joga muita bola, tanto é que quando ele está em campo, você vê a qualidade dele. Só que não dá para você simplesmente tirar um jogador e botar outro assim. E a meritocracia? E o que eles estão apresentando em campo? Você não vai levar em consideração? E assim, o Jorginho vai chegar justamente no melhor momento do De La Cruz com a camisa do Flamengo. Agora que sobre o Pulgar, assim, chovendo molhado. Elogiar o Pulgar aqui, vem jogando muita bola, é o melhor momento do Pulgar também no Flamengo. Então não dá para você simplesmente tirar um jogador. Eu acho que a boa notícia é, você tem um jogador à disposição no banco de reservas de alto nível, do mesmo padrão. Tem previsão da volta dele, do retorno, se ele vai demorar muito tempo para ficar apto para jogar? Segundo o empresário, ele já voltou a treinar, questão de preparação física e tal, assim. Para o Flamengo isso não muda muito. Na verdade, eu acho que para o Flamengo é até bom, Flavinho,
Porque se ele ficar muito tempo ausente com a camisa do Arsenal, isso facilita a vida do Flamengo e também do jogador para conseguir a rescisão de contrato. Porque a diretoria do Arsenal pode pensar, por que eu vou manter um jogador que não pode entrar em campo? Então, assim, é melhor eu diminuir meu custo, meu gasto. Eu estou aqui pensando como dirigente, isso não é uma informação, mas pensando como dirigente. Eu pensaria dessa maneira, é melhor rescindir logo com um jogador que não, enfim, não vai ficar à disposição, não pode entrar em campo. Ele quer ser feliz no Flamengo, então rescinde e vai ser feliz no Flamengo. Eu pensaria desse jeito se eu fosse dirigente do clube inglês, obviamente. Então, eu acho que, pensando desse jeito, é até melhor para o Flamengo essa lesão ter acontecido, não é uma lesão grave, obviamente. Pra facilitar a saída, facilita, né? Porque se ele tivesse à disposição jogando futebol, se eu fosse dirigente do Arsenal, não iria liberar, tendo em vista que é um jogador importante para a equipe. Ele vinha sendo inglesa. utilizado lá, mesmo no banco entrava. Sim, né? é porque lá é normal isso, né? Esse rodízio no time. Não é porque ele é reserva, porque está jogando mal, não. É muito mais característica de jogo a jogo também. Então, Vene Casagrande, muitas dúvidas aí na cabeça do rubro-negro em relação a que time vai encontrar o Botafogo da Paraíba. Você tem alguma informação em relação a isso? Caso tenha uma informação que tenha a hora e o Vene não conseguir agora, canal do Vene Casagrande, você Perfeito. Provavelmente vai subir um vídeo. Sim. Que horas lá? Então, vai ser depois das 4 horas, que é quando o Flamengo vai definir a lista de relacionados para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba. O que eu posso adiantar, eu conversei aqui com uma pessoa e essa pessoa falou, depois das 4 a gente vai definir, que é o horário do nosso treino, mas sim, muitos jogadores serão poupados até mesmo da viagem. E óbvio que não serão poupados porque eles acordaram e decidiram poupar. O Flamengo, Fernandinha, só para explicar para o público de casa, tem 3 jogos agora fora de casa, por 3 competições diferentes. Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil, depois o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois Central Córdoba pela Libertadores lá na Argentina. Todos fora de casa. Todos fora de casa. E aí é óbvio que o Flamengo vai dar prioridade aos 2 jogos seguintes. Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Perfeito. e Central Córdoba. Desses 3, o Flamengo considera o Central Córdoba o jogo mais importante. Por quê? Se perder para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, embora seja a prioridade do Flamengo na temporada, o Flamengo não necessariamente vai perder a liderança, porque o Palmeiras vai encarar o Vasco e o Vasco pode ganhar o Palmeiras ou até mesmo empatar com o Palmeiras, não seria nenhum absurdo. Então o jogo contra o Central Córdoba se torna prioridade nesse contexto aqui. E o jogo contra o Botafogo da Paraíba, levando em consideração que a Copa do Brasil é a terceira prioridade na temporada, obviamente será o jogo que eles vão escolher para poder preservar muitos jogadores. Exemplo, o Alexandro, que foi desfalque nos 3 últimos jogos, provavelmente não vai viajar também. Já está praticamente certo isso, não vai viajar. Por quê? Porque ele não está bem? Não, porque a prioridade não é o jogo da Copa do Brasil. E se imagina, né, que se o Flamengo, entre uma hora que escolheu entre a Libertadores, no momento em que as competições estavam começando, e o Campeonato Brasileiro, nas escolhas, ele acabou priorizando o brasileiro, imagina só priorizar a Copa do Brasil. Faz não sentido. desmerecendo a competição, que você sabe, eu sou muito apaixonada pela Copa do Brasil, inclusive é um desejo muito antigo na minha vida. Só falta esse também, né? Todo ano eu começo o ano, desde 2020, tá? Desde tempos sombrios. Esse ano vai dar tudo errado, mas o Botafogo vai ganhar a Copa do Brasil. Nunca deu. Vai acontecer. Calma. Então, imagina, Vene Casagrande, se vai priorizar por alguma fagulha essa competição. Não vai priorizar. Você acha que vem um Flamengo bem alternativo? Bem alternativo. Se eu tivesse que arriscar... Mas com o Felipe Luiz, né? Com o Felipe Luiz, ele viaja. Porque às vezes, como a gente viu o Renato Inclusive, ele Gaúcho... foi questionado sobre isso, Ele na falou entrevista o quê? coletiva. Ele O foi... Renato Gaúcho, que não viajou com o Fluminense no jogo da Sul-Americana. Ele foi muito educado, respondeu que vai viajar e na resposta ele acabou dizendo que o Matheus Cunha, por exemplo, ele vai ser titular e o Matheus Cunha não recebe a oportunidade desde o dia 12 de fevereiro. Eu guardei a data porque foi o dia do meu aniversário. E desde o dia 12 de fevereiro que o Matheus Cunha não entra em campo. E tá certo. Sim. Eu acho que você tem que dar minutagem ao Matheus Cunha, que não joga há muito tempo. E tem qualidade, né? Exatamente. E aí teve torcedor reclamando, nossa, Matheus Cunha... Gente, se o Matheus Cunha, reserva do gol do Flamengo, não consegue jogar uma partida contra o Botafogo da Paraíba, vai jogar contra quem? Com todo respeito ao Botafogo da Paraíba. Então, ele é reserva, ele tá ali para isso. O Rossi não vai jogar todas as partidas na temporada. E eu acho, Fernandinho, que tem que ser um time bem alternativo mesmo. E eu vi muito torcedor que vai comparecer ao estádio, ao Castelão lá em São Luís, reclamando: o Flamengo deveria botar o time principal, nunca joga aqui. Gente,
Primeiro, o Flamengo não tem esse compromisso ele faria com um ninguém. tour, né? Pegaria os jogos e passaria no Brasil. Esse mando não é do Flamengo, não foi o Flamengo que vendeu o mando de campo. Não teria nem essa responsabilidade. E terceiro, tem que pensar no melhor para o elenco e para a temporada. Então, com todo respeito ao torcedor rubro-negro que vai comparecer ao Castelão, eu acho que esse planejamento do Flamengo foi feito de uma maneira extremamente correta. A prioridade tem que ser Cruzeiro no final de semana e Central Córdoba na outra quarta-feira. E a gente sempre defende aqui nesse programa o torcedor que a gente chama de off-Rio, né? É isso. São os torcedores. Aqui no futebol carioca, o torcedor que mora fora do Rio de Janeiro é muito grande. Do Fluminense, do Flamengo, do Vasco e do meu Botafogo. Eles são grandes, são espalhados, são os 4 grandes, têm uma torcida nacional mesmo. Então a gente sempre valoriza esse torcedor off-Rio. Inclusive no Carioca, que a gente fica, poxa, o campeonato é carioca. Eu sempre acho legal um jogo ou outro colocar fora do Rio de Janeiro, porque você contempla esses torcedores que nunca podem assistir ao Flamengo, ao Vasco, ao seu clube do coração e mora fora do Rio de Janeiro. Mas você querer priorizar, contemplar esses torcedores e abrir mão de um desempenho, uma minutagem, não faz o menor sentido. Eu posso né? mencionar qual time eu mandaria a campo? Pode. Eu fiz até, que eu tava vindo pra cá, porque eu vou botar isso no meu vídeo daqui a pouco. Matheus Cunha, eu botaria o Matheus Cunha, obviamente. Varela, daria minutagem pra ele. Danilo e João Vitor, seria a minha dupla de zaga. Essa seria a sua dupla de zaga. Danilo e João Vitor. Você dá a minutagem ao Danilo e, obviamente, ao João Vitor, que é um zagueiro, cria das categorias de base do Flamengo, que joga muita bola. O Felipe Luiz é apaixonado nele. Na lateral esquerda, não tem como você botar o Alexandre, porque provavelmente ele não vai viajar, estou partindo desse princípio. E aí você bota, enfim, outro jogador, Ayrton Lucas, para continuar dando confiança a esse jogador. Alan, Pablo Lúcio, que é outro jogador que eu colocaria também, cria das categorias de base, joga muita bola, e o Felipe Luiz é apaixonado nele. Matheus Gonçalves, um jogador que tem pouca minutagem, e o Felipe Luiz o elogiou. O pessoal do Twitter estava perguntando dele. Tem que ser ele. Você tem que dar minutagem a esse jogador, tem que dar confiança a esse jogador que tem muita qualidade. E meu ataque seria Luiz Araújo, Plata e Michael. Eu botaria esse time titular. E no segundo tempo eu mudaria muita coisa. Um ótimo time, né? O Flamengo só tem que abrir o olho porque o Botafogo da Paraíba tem um jogador. Henrique Dourado. Essa lei do ex é chata. Se tiver pênalti... Eu falo, o Henrique Dourado, eu acho que foi o melhor cobrador de pênalti que eu vi. Foi, mas foi. Absurdo. Durante, eu acho que 3 anos no futebol brasileiro, ele foi o melhor cobrador de pênalti. É absurdo que ele bate pênalti. Depois acabou sendo até o próprio Gabigol, não foi? Ou a minha cabeça tá falhando? Sim, o Gabigol também é bom cobrador de pênalti. Mas antes do Gabigol, ele durante um tempo, ele foi o melhor cobrador. Pra quem não lembra, o Henrique Dourado, ele comemora ceifando, exatamente. Né? E ele jogou no Flamengo um pouco antes de começar aquela máquina avassaladora de 2019. Jogou no Fluminense também, lembra? Jogou no Fluminense também. E ele joga no Botafogo da Paraíba. Ele tá com quantos anos hoje em dia, hein? Eu confesso que eu não sei. Ele tá com... É uma idade avançada. Porque ele já não era novinho na época, a gente tá falando de 2019, nós não somos bem de matemática. É melhor a gente falar uns 35. Por aí. E acertei, 35. Uns 35. Eu estaria até mais, até que não tá tão... Mas esse tipo de jogador experiente, ele vai na sede. Sabe? Na sede, o Vene, falar, posso até perder de 5, mas uma ceifada eu vou fazer. Se eu fosse jogador do Botafogo da Paraíba, eu ia querer dar a vida num jogo contra o Flamengo. Imagina. Porque, assim, todos os holofotes estão para esse duelo, né? Imagina você fazer um gol no Flamengo, ou o goleiro se destacar diante do Flamengo. É a oportunidade de você receber uma proposta melhor para sua carreira, pensando no seu pé de meia. Então, assim, muito torcedor do Flamengo brincar contra o Flamengo, os jogadores dão a vida. Sim, isso, tem que ser assim. É óbvio, porque é quando você tem mais visibilidade. E é óbvio que você também aumenta a competitividade quando você faz dessa maneira. Mas mesmo assim, independentemente do time que entra em campo, o Flamengo é o favorito, né? Muito bem. Porque teoricamente ainda vai jogar em casa com o apoio da torcida. Olha aí, como é que tá a questão, Vene, da venda do Wesley? Tem expectativa de algum clube inglês? Você tem alguma informação em relação a isso? Vamos lá. O colega Flazoeira, ele trouxe aí nos últimos dias que os empresários viajaram para a Europa para fazer um tour e visitar clubes. Isso é normal, tá, gente? Vários empresários fazem isso. Por exemplo, eu lembro do Reinier, eu lembro que eu acompanhei de perto, que a família do Reinier viajou para a Europa e visitou vários clubes antes de ser vendido para o Real Madrid. Isso, né? Por aí, né? 17. Por aí. 17, 18, eu lembro muito bem disso. O Hendrick também fez a mesma coisa. Então, vários jogadores, os empresários fazem isso, para conhecer a estrutura, ver local, moradia, isso faz parte.
E os empresários do Wesley estão fazendo esse tour nesse momento, foram para a Inglaterra. A questão é o seguinte, Fernandinho, é questão de tempo para o Wesley ser vendido e eu acho que o Flamengo está certo. A economia precisa gerar. Para o Flamengo continuar a ter uma boa saúde financeira, precisa fazer boas vendas. É o sonho do Wesley, ele não esconde isso, e é o melhor momento do Wesley. Então acho que o Flamengo tem que aproveitar isso. Mas você não acha que para a saúde esportiva hoje do Flamengo, o Wesley é uma peça muito importante, Vene? Claro, a gente pensando até em elenco, em quem fica em seu lugar. Quanto tempo que o Flamengo passou, desde que o Rodinei saiu, com aquela lacuna. E até o Rodinei pegar uma bola, bater um pênalti, ser campeão, a torcida ainda tinha uma questão com o Rodinei. E ele talvez por ser um personagem muito... com aquela questão de ter uma voz fina, sim, e de ser muito brincalhão, de ser um cara de muito ambiente, muito de resenha, energia, acaba virando um personagem, vamos dizer assim, no futebol, né? E esses personagens acabam demorando mais a conquistar a credibilidade esportiva. E aí, eu acho que por conta de ser um personagem, o Rodinei até demorou mais, porque ele é um super lateral, queria muito ele no fogão. O Wesley, você não acha que ele vai ser, de todas hoje as lacunas que alguém pode deixar em sua saída, talvez o Gerson e o Wesley sejam lacunas difíceis de serem completadas? Vamos lá, Fernandinho, eu concordo com você. É óbvio que o Flamengo tem que pensar também no ganho esportivo dentro de campo. Mas estamos falando também de um sonho. O jogador ele tem um sonho de jogar na Europa. E a gente precisa também analisar o clube também como empresa. Para você fazer essa economia girar dentro do Flamengo, você precisa fazer receita. E fazendo receita com venda de jogadores é importante. E o Wesley hoje é tratado como a próxima venda milionária. Sim. A gente entende o ganho esportivo dele, mas é para isso que a diretoria está lá. Porque quando você vende um jogador, quando você perde um jogador, seja por venda, por lesão, eu acho que a diretoria tem que estar pronta para fazer uma boa reposição. Sim. E você vender o Wesley, e aí eu já posso falar o valor? Posso falar o valor? Pode. Você vendeu o Wesley por cerca de 35 milhões de euros, que é a meta do Flamengo. Mais que o Celote, a gente falou aqui. Pois é. Você vendeu um lateral direito por 35 milhões de euros, é algo que pouco clube consegue fazer atualmente no futebol brasileiro. Então eu acho que não tem jeito, é bom para todo mundo. Vai ser bom pro Wesley, porque ele vai conseguir realizar o sonho dele de jogar na Europa. E ele passou uma decepção, né, pois na última vez. A gente pôde ver aí, ele quase foi para Atalanta, acabou não indo, ficou decepcionado. E no fim das contas, que bom que ele não foi, porque valorizou o jogador, ele está feliz, o Flamengo vai ganhar mais dinheiro também futuramente, mas eu acho que é algo que assim, é difícil você segurar. Por exemplo, o Estevão no Palmeiras, sim, várias outras situações é difícil você segurar, porque estamos falando de um desejo de um atleta. E já existe um acordo também dos empresários com o Flamengo de ele ser vendido nessa janela de transferência. É óbvio que o Flamengo só tem que aceitar quando entender que os valores agradam. Não adianta você fazer uma venda por fazer. E sim, o Wesley está muito valorizado, é um jogador que tem qualidades, tem virtudes que poucos laterais têm atualmente aqui no futebol brasileiro. Então o Flamengo sabe disso, por isso põe ali pelo menos 35 milhões de euros. Muito bem, e é o momento do Wesley. Tem o que no Twitter? Nação rubro-negra, o Flamengo está muito próximo de acertar a contratação do Jorginho, um baita de um jogador, é um cara que chega assim com um potencial gigantesco. A gente sabe que o De La Cruz vem jogando muita bola, mas o Jorginho, né, tem uma experiência internacional, um cara que vai ajudar muito o Flamengo no Super Mundial de Clubes. E assim, eu tô muito otimista pela chegada do Jorginho, mas eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Jorginho com a camisa do Flamengo? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. É um cara que vai ajudar muito ali naquele setor de meio de campo, tanto na saída de jogo do Flamengo, tanto na parte ofensiva. É um cara que bate pênalti, é um cara que pode dar assistências, um cara muito inteligente taticamente, é um cara assim que enxerga o jogo como poucos, né? Um jogador assim que sem dúvidas vai ajudar muito o Mengão nessa temporada, né? No Super Mundial de Clubes e até o final da temporada. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso por aqui. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.